Bom, podcast Seja Fora do Normal, mais um episódio. E hoje tem aqui conosco alguém que me faz pensar, alguém que me faz crescer. Uma das pessoas, e talvez das poucas pessoas, que tem coragem de chutar minha canela. Tem coragem de falar coisas que eu não gostaria de ouvir, mas que também promove e faz a diferença na vida de muitas pessoas, levando saúde, levando alegria, levando educação, em todas as suas ações ao longo da vida, né? E essa pessoa, eu vou contar, não vou fazer muito suspense, é o meu amigo Vitor. Vitor, muito obrigado por estar aqui presente. Hoje, né, Vitor, de alguma forma, faz parte da família, né? Ou seja, mas muito mais do que isso, desde o momento que a gente se conheceu, o gosto pela leitura, o gosto por assuntos polêmicos, o gosto pelo esporte nos aproximou. E uma das coisas que mais nos aproximou foi a divergência, né? O fato de um ter coragem de dizer para o outro aquilo que acredita, independente daquilo provocar ou daquilo causar algum incômodo no outro, né? Eu não sei se isso é verdade para você, para mim isso é uma grande verdade. E hoje eu não sei o Márcio Serbella sem a presença desse amigo do Vitor. Ele, sem dúvida, é construção, parte da construção, inclusive do livro Seja Fora do Normal. Muito do que eu construí, e aí eu vou contar para vocês, antes dele se apresentar, que o Vitor, inclusive, me permitiu ser o coach dele, né? Ser o treinador dele por um período. E ele conta que foi um momento, depois ele, se ele quiser, ele pode falar sobre isso, que foi um momento importante para a vida dele, que a gente trouxe algumas coisas significativas, mas sempre com esse respeito e com essa vontade de nos tornarmos pessoas melhores do que somos a cada momento, a cada instante. Vitor, muito bem-vindo, se apresenta. Obrigado. Se possível, de maneira fora do normal, mas fica à vontade, amigo. Bom dia, meu nome é Vitor, eu sou operador do direito, sou advogado, tenho especialização em história, em sociologia. Hoje eu não advogo mais há algum tempo, eu laboro no terceiro setor, algum tempo não, já há quase 30 anos no terceiro setor, né? Eu sou diretor de uma organização social, sou presidente de uma fundação privada de atenção às necessidades mais prementes da população e, assim, de forma muito Vitor, grata. me conta um pouquinho. O Vitor é uma pessoa simples, mas que tem um poder intelectual grave, mas o nosso público nem sempre tem algumas palavras. Como grande leitor, ele traz algumas palavras que às vezes a gente não está habituado a ouvir. E eu queria que você contasse, porque eu acho importante a gente trazer isso. Necessidades prementes. São as coisas que nós não enxergamos diretamente dentro do campo social, dentro dessa pirâmide social que nós, né, é uma pirâmide muito com a base muito grande, a ponta muito pequena, e são situações que são invisíveis aos olhos de todos, né? E algumas pessoas se levantam, pessoas jurídicas, né, físicas, se levantam a essas injustiças sociais no curso da vida, no curso do tempo, e tentam aplacar, né, dirimir, diminuir essas distâncias, né, dessas necessidades prementes, né, que é a falta de um cuidado na educação, na cultura, no esporte, na saúde. Então, eu comungo que tudo isso, assim, dentro da minha caminhada, me coloque como um desajustado social. Eu aprendi isso há muitos anos, né, na Cruz Vermelha Brasileira, nos anos 2000. Né, esse termo, né, foi não é meu, não foi cunhado por mim, foi por um colega lá, né, que nós entramos, nós nos colocamos dentro dessa desordem social. Para tentar organizá-la de alguma forma. E como você muito bem falou, ainda há pouco que eu vi, né, somos parte de um todo, né?
né? Um mosaico social, um mosaico invisível, né? E esse mosaico a gente tenta equiparar esses cuidados, esse equilíbrio social através daquilo que a gente possa apresentar, né? Então, talvez tenha sido prolixo, né? Não, nenhum problema. Em função da pergunta tão objetiva que você fez. Né? Legal, mas então, você gostaria de contar alguma dessas entidades que hoje você atua? Se não quiser contar também, não tem problema. Conto, sem dúvida. Né? Eu tenho atuação, né, dentro de uma associação civil, né, chamada Instituto de Atenção à Saúde e Educação, né, onde ela foi criada em 1996, não estou lá desde então, né, mas estou desde 2016. Ela placa, né, essas necessidades prementes. Ela trabalha com pessoas com múltiplas deficiências, tanto intelectual quanto motoras. Né. Eu comungo até, como a gente já conversou, diferenças, né, diferença no deficiência. Então, ela trabalha com pessoas com deficiência. Né? A gente administra unidades de... E necessidades, a gente poderia... Hoje a gente está caminhando nesse linguajar, inclusive, para que se fale menos em necessidades especiais e mais em necessidades específicas. Porque são realmente necessidades que aquela característica precisa. Né? O Estado ele se prepara, né, para ele atender pessoas supostamente sãs, né? Eu estou no campo da suposição mesmo, porque eu não creio nisso. Mas que as pessoas com diferenças, elas têm que se adaptar, têm que criar essas mobilidades todas para poder se igualar, entre aspas, dentro dessa pseudo-normalidade. Né? Porque eu não posso entender que haja deficiência numa pessoa surda que faz música, que foi Beethoven. Eu não posso entender que uma pessoa que tem Asperger seja o Messi, que tem 8 bolas de ouro, o Brad Pitt, que tem autismo. Eu não posso entender que isso seja deficiência. Né? São só um campo de visão do Estado para com essas pessoas que nós, aqui no Brasil, não temos. Aí temos que utilizar de entidades do terceiro setor, né, para poder tentar dirimir essas distâncias. Né? E uma das entidades que eu atuo, ela trabalha exatamente, primordialmente, com esse tipo de atenção, né? Que no caso é o IASE. Né? A outra, a Fundação 21 de Abril, que no ano passado eu fui eleito presidente em abril. Eu tenho assim, a grata, assim, o grato orgulho de ter você como conselheiro lá, né? No campo da educação. Né? Ela tem 104 anos e ela está iniciando, apesar de ter 104 anos, iniciando o seu trabalho, a sua vida, para poder tentar utilizar toda essa experiência pregressa de um século e trazer para a atualidade. E trazer possibilidades, né, de inserção social ou mesmo até de inclusão. Criar, né, uma junção de pessoas, né, uma convergência, né, de ideias para a gente sempre tentar aplacar essas necessidades com as suas experiências pregressas, né, que nós temos com as pessoas que compõem o conselho como você. Mesmo hoje, Vitor, aqui no nosso podcast, eu acabei usando eu usei o termo tentar e você usou também. Eu sou meio brabo com esse termo. Sim. Eu não me sinto muito à vontade com ele. Porque, na verdade, eu penso o seguinte, né? A gente faz movimentos. Alguns movimentos que a gente faz dão certo e alguns movimentos que a gente faz não dão certo. E esse termo tentar, eu associo muito a ele a ausência de movimento. Ou seja, quando eu falo assim, eu vou tentar fazer algo, talvez eu esteja, de alguma maneira, mandando um recado para a minha mente para dizer assim, eu vou fingir que eu vou fazer algo, um verbo mas injusto, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu vou dizer que eu vou tentar, porque eu deveria fazer esse movimento, mas eu não estou disposto a fazer. Quando a gente anda por esse campo das instituições, né, das ONGs, é necessário que a gente enfrente a realidade que pessoas que abraçam essas instituições, elas são fazedoras. São pessoas que estão ali para mudar a realidade de alguma forma. Elas vão para lá e elas fazem. Algumas coisas funcionam e algumas coisas não funcionam, mas elas fazem. Elas transformam em realidade o que outros não transformaram, que ficaram só no tentar. Sim. Né? Por isso eu estou brincando com a palavra tentar. Não, eu comungo da mesma pensamento que você, né? Tentar não há, como você colocou no podcast. Aí é o mestre Yoda.
É exatamente por isso, né? Ih, rapaz, eu descobri que tem um amigo meu. Ô, Alexandre, tudo bem? Você vai assistir, né? Rapaz, o cara tem abominação ao Yoda. Sério? E é legal isso. E é uma pessoa que eu admiro a beça. Nossa. Mas a gente quase saiu no Yoda. tapa por causa disso. Yoda é um personagem tão maravilhoso, né? Maravilhoso. O tentar, Ele né? disse que é psicopata. O Yoda, nossa. Então, Mas enfim, vamos deixar pra lá, senão a gente prefiro vai mais Yoda saber. do que o Palpatine. Vamos né? lá. Mas enfim, o tentar, exatamente, você colocou muito bem. O tentar, o ato de tentarmos não nos traz, né, essa responsabilidade da tentativa. Né? Vamos fazer, vamos tomar ação, vamos encaminhar a ação, vamos fazer com que a roda gire. Mas não esqueçamos que nós temos o primeiro setor e o segundo setor, né, de frente conosco, né, que um tem o interesse burocrático, que é o primeiro setor, que é o poder público, e o outro interesse comercial, que é o segundo setor. Então, a tentativa é romper essas duas redomas. Movimento, né? O né? movimento é Que você convencer uma pessoa a dar aquilo que ela tem para quem não tem, sem ela ganhar nada, é uma coisa assim, árdua. Né? Então, daí é a tentativa. Aí vem a aplicação desse verbo injusto, no momento que a gente tem o direito, tem o dever, né, de atuar para equacionar essa situação, e você faz a tentativa. Às vezes, o não é muito mais comum do que um sim. Né? Eu posso fazer uma pergunta bem desafiadora para você? Vamos lá. Você me permite? Se eu tiver cabedal para responder. Eu acho que você tem. Assim. E aí eu vou me permitir invadir um pouquinho, mas se você se sentir invadido, claro, você pode sair dela. Não tem você problema. Vai tentar. Eu vou deixar. Eu vou tentar. fazer um movimento. Eu vou fazer um movimento, mas a resposta ela pode acontecer ou não. Enfrentar e ser responsável por uma instituição do terceiro setor. Uma instituição que tende a aplacar as necessidades não atendidas. Com que fim eu abraço essa causa? E como eu posso sobreviver disso sem ser corrupto? O mais altruísta possível. Né? Tá. Por quê? Somos um cômputo de coisas que eu denomino como um círculo virtuoso. Né? Eu exerço um cargo, né, numa instituição que tem um patrimônio considerável, que tem uma série de negociações, uma série de pessoas, e que eu tenho um currículo pregresso em que eu entrego a minha experiência para que ela atue, ela funcione. E você recebe por isso, e não, é justo? Não pela instituição, mas eu sou contratado como consultor de outras duas instituições que eu posso até denominar aqui. Instituto Elisedap é uma instituição que eu sou contratado para poder operar, e a outra eu não tenho autorização para falar. Mas eu sou um conselheiro técnico de outras instituições. Porque assim, o que te dá não sendo a possibilidade de abraçar isso. Quando você integra, né, uma situação complexa, como é uma instituição que ela é qualificada como organização social, em cima de duas legislações, ela atua para que faça com que a nossa finalidade precípua, nossa originalidade estatutária, ela consiga fazer com que aquilo exerça, que o poder público tenha ganho com isso e a população também tenha ganho. Essa experiência técnica ela não sai. Como o Alexandre Dumas fala, muito bem colocou no Conde Monte Cristo, né? No diálogo. Eu posso ficar preso 20 anos, mas tudo que eu aprendi eu não vou desaprender. E eu posso transmitir isso para outras pessoas. Né? Eu não sou um capitalista, uma pessoa que vive para o dinheiro e sou refém do dinheiro. Nossas necessidades, elas existem. Né? E, em função disso, eu consigo fazer essas negociações por conta da experiência pregressa que eu tenho. Não consigo falar para você se outras instituições que tenham diretores, dirigentes, conseguem fazer isso. É interessante. Eu fiz essa pergunta em forma de desafio mesmo. Mas eu tenho, assim, muita clareza. Porque eu sabia que o Vitor responderia. Né? Até porque eu o conheço e tenho visto algumas lutas ao longo do tempo.
que ele tem vivido e passado, inclusive porque quando as pessoas veem instituições do terceiro setor, infelizmente, né, Vitor? Algumas pessoas veem como possibilidade Sim. de entrada de grana de maneira não adequada ou até de maneira ilegal. Entrada e saída, né? Entrada e saída, né? Ou justificativas de coisas ilícitas. E o Vitor é um guerreiro e eu posso testemunhar isso, porque ele bate de frente com essas pessoas muitas vezes, até colocando em risco segurança a pessoal. sua segurança pessoal em alguns momentos. Né? Precisou tomar cuidado com ele e com a família por conta de desafiar esse poder, né, de alguma maneira. Se você quiser falar sobre isso, amigo, sinta-se à vontade. Mas eu acho que aqui é o momento da gente trazer para as pessoas... até quando, Vitor, eu vou ser só uma pessoa que assiste? Até quando eu vou olhar para as instituições e falar, essa instituição aí é só para fulano ganhar dinheiro? Até quando eu vou até quando eu vou ficar nessa situação de permissividade e não colocar a minha cara a tapa para mudar um pouco isso, para fazer a diferença nesse mundo? Né? O problema também advém também do poder público também, né? O corrompedor e o corrompido, eles se tornam ambíguos quando um exerce o poder sobre o outro, né? Quando eu falo assim com propriedade, né, por eu estar dentro dessa área desde o ano 2000, exatamente, pontualmente, desde o ano 2000, porque quando o poder público, né, que é o contratante, né, ele capta uma instituição do terceiro setor, ele a qualifica como uma entidade não governamental qualificada como organização social civil na área de saúde, educação, assistência social, né, ele tem ali o dever, a obrigação de fiscalizar, né? A fiscalização da entidade, ela não recai sobre os contratos que ela, porventura, vai exercer, vai estar trabalhando, mas sim sobre a sua preconização, o seu trabalho originário, né? Você não pode, uma prefeitura, um estado, ou o poder público federal, contratar uma associação que tem uma finalidade que ela se desvencilhe totalmente daquele objeto que ela está sendo contratada ali. Ela não pode estar escrita para uma coisa e fazer outra coisa. Mas é o que mais nós vemos, né, pessoal? Eu fui procurador de município e fui presidente de comissão de licitação, né? E uma coisa que eu consigo trazer assim, para mim é que eu não tenho nenhum processo a nível de Tribunal de Contas nem criminal sobre a minha pessoa, em função de ter ficado um ano nesses cargos. Por quê? Porque a fiscalização ela tem que ser implementada. Você tem que criar dentro do município os mecanismos. Muito bem colocado. Estou ficando com Alzheimer. Estou esquecendo de palavra. Rapaz, então, quando o município se propõe, ou o Estado se propõe a integrar essa obrigatoriedade, dificilmente o corrompido, que é o terceiro setor, né, alguma entidade do terceiro setor que tenha um pensamento pouco republicano, ela vai avançar nisso. Mas aí que está. Poucos administradores públicos têm esse critério. Eles levam ele até o último. Mas também a gente, endêmico. A gente precisa considerar que existe essa não... mas a gente precisa considerar, Vitor, eu gosto de falar sobre isso, que a maioria dos projetos, processos públicos que eu participei, existia uma preocupação com a legalidade. Sim. Então, assim, tem um edital, tem uma formatação. Sim. Então, quem projeta e programa esses projetos de lei tem essa preocupação. Eles querem que a coisa funcione. O problema não é aí. O problema é depois da assinatura. Entendeu? O problema é o pós. É o monitoramento, né? Porque monitoramento, o acompanhamento daquilo. O processo seletivo todo, o destino ele tem muitas visualizações em volta dele. Tem o Ministério Público, tem a Controladoria do Município, tem os tribunais de conta, tem os próprios pessoas que estão disputando as licitações com as entidades. Os próprios concorrentes. Os concorrentes, né? Então, os concorrentes são caminho interessante de fiscalização. Né? São, mas aí
enfim. Existe. Mas depende do propósito Sim, também desse propósito. concorrente, né? Às vezes o concorrente justamente está ali É. para querer quebrar a legalidade. Sim, e se juntar também, né? É árduo, é uma batalha quase que inglória. Não digo inglória porque se a gente parar, o mal avança sobre o bem, né? O Yoda perde o Palpatine, né? Mas não é o caso, né? Mas um modo de vida, né, que, como você falou, ele nos causa assim, pesares, né, e problemas assim para se resolver. Mas eu nunca baixei assim a guarda, não, entendeu? Sempre eu fui muito fiel assim aos meus anseios e meus objetivos. Eu sempre singrei para dentro do problema, né? Que acho que é ali que mora a solução. Eu não sei se você percebe, amigo, vou mudar um pouquinho de assunto. Vamos tá? lá, pô. Vou caminhar para outros caminhos. Não sei se Show você de rock, percebe. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Brincadeira. Mas quando eu apresentei o Vitor aqui, eu falei do chute na canela. E uma das características que talvez algumas pessoas não gostem no meu amigo Vitor. Muitas. É que ele vai te desafiar. Se você falar algo, se você não tiver muita certeza daquilo que você está falando, ele vai te perguntar. E assim, é um cara que, seja lá qual for o item do conhecimento, ele estuda. E se ele não souber, para ele poder desafiar a pessoa, ele vai lá, ele vai buscar aquela informação e vai trazer aquele desafio. E eu vejo isso em você, amigo, como algo incrível, extraordinário, porque poucas pessoas eu conheço assim. E aí, eu não sei o que te motiva a ser dessa forma. Eu sei que eu, enquanto amigo, te quero do meu lado a vida inteira. Gostaria que você estivesse até os meus últimos dias. Nossa. Independente dos nossos caminhos cruzarem mais ou menos, porque essas pessoas que nos colocam em situação de refletir, de pensar, de melhorar, são as pessoas que faltam. Pense sobre isso, são as pessoas que faltam. Nós, seres humanos, gostamos muito das pessoas que bajulam a gente, que falam o que você tem de bom, mas poucas pessoas têm coragem de te contar ou a te desafiar para que você cresça e seja melhor do que era antes. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre isso. O quanto isso te incomoda, o fato das pessoas te verem como uma coisa não muito legal. Da onde vem esse movimento? Né? Isso é uma coisa natural? Então, da dúvida. A palavra seria essa. Eu não consigo viver com dúvida. Eu não consigo dormir sem saber de alguma coisa que me deixou com dúvida. Então, dentro, talvez, né, de diálogos, de debates que você já teve presente em vários, né, haja isso em todos os campos, tá? Não foi só no nosso convívio social. Isso eu estou no meu convívio de todas as áreas que eu frequento. Eu vi que você faz isso com sua mãe, cara. Então, assim, né, eu te conheço um pouquinho, não interessa assim, onde você está. Em momento algum, assim, isso recai sobre um chatonildo pessoal, entendeu? É justamente para debatermos, para saber qual é o caminho que eu quero aprender com a pessoa. Se eu tenho dúvida, eu esclareço. Sim, eu quero aprender. E se eu divijo, vamos tentar. Isso vai ser ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo deveria ser assim. Eu também acho. E eu vou te contar que tem uma outra coisa aí que é legal. Você falou, eu acho que eu não sei dormir com dúvida. Mas tu vive da dúvida, porque assim, a dúvida te estimula, né? Acordar, todo te faz acordar de alguma forma. Né? A gente não utiliza o quê? Você tem um conhecimento muito mais profícuo que eu nisso. 15% da capacidade do cérebro? Normalmente até menos de 10%. Meu Deus, então, que desperdício. Como Carl Sagan fala, né? Se a gente não entender que haja vida fora, que desperdício de universo é esse? O nosso cérebro é um universo. Né? Que desperdício. Então, vamos tentar. A vida é finita. Pelo menos dentro da carne da qual a gente está vivendo agora, ela é finita. Então, vamos aproveitá-la ao máximo, tentando aprender, conhecer, né? Usar óculos e ler até de madrugada. Amigo, então vamos lá. Vamos tornar mais assim, ainda mais agradável o nosso papo. Mas só para finalizar, assim, eu adoro que as pessoas não gostem disso, tá? É uma forma de eu me colocar como, meu Deus, eu estou certo.
Cada um vai chegar de uma forma diferente. Fora do normal. E é isso, e tá tudo bem. Tá tudo bem. É um mantra, viu? Legal? Já leu algum pedacinho? Muita coisa. Que bacana. Vamos lá. Que bacana. Depois eu vou te dar a chance de falar, se você quiser, sobre isso. E sobre os nossos processos mapas também de mentais coaching. E busca dos Mas assim, amigo, um assunto que você curta muito, assim, o que você traria aqui para o podcast Seja Fora do Normal? Pode ser rock. Pode ser. Tô brincando, mas pode ser o que você quiser, cara. Não, assim, a gente utiliza da cultura de música, de cinema, de literatura para poder, né, descambar o problema todo que a gente carrega, né? Porque você trabalhar com um problema alheio, né, é muito difícil. Né? Não é impossível, nada é impossível, mas você tem que... Tem coisa que é impossível. Tem coisa, eu não acredito que tenha coisa que seja impossível. Tem coisa que é impossível. Não sei. Por enquanto. Eu não sei. Rapaz, você sabe que eu fiz... A gente vai divergir nisso. Entre coisas impossíveis, você sabe que eu fiz 37 anos de casado agora, dia 12 de março, né, com a Mônica, que você conhece. E aí eu fiz uma poesia. Agora eu tô nessa, né, de fazer poesia. Virei para essa história. Mário Quintana. E a poesia se chama, né, em homenagem a esse nosso relacionamento, ela se chama Por Enquanto Para Sempre. Por enquanto para sempre, né? Isso é a própria determinação que nada é impossível, né? Nada é impossível. Então, voltando pelo que, né, nada é impossível para mim, né? Por enquanto para sempre, né? Mas é uma das formas que... Uma das coisas que você curte, que você queria falar aqui agora. Eu viajo para ver show com meu filho, curto, vou assim, tudo quanto é tipo de evento, né? Não só o filho, mas ele, inclusive, né, quando a gente mostra para ele que a gente curte alguma coisa, né, trouxe a possibilidade da minha esposa assistir o show do Paul McCartney. Fomos. Então, assim, é daquelas coisas que vira até comercial de TV. Sou eternamente grato. Nunca vi. Eu queria estar lá no Senhor dos Anéis em Concert que você foi. Puxa, caramba, outra oportunidade que o amigo me trouxe. A Sociedade do Anel, do Fellowship Ring. Caramba, esse evento foi um evento... o Vitor, por algum motivo, ele não pôde ir, me proporcionou a possibilidade de estar lá. O jogo da Argentina, né? Em Porto Alegre, meu filho. Preferiu. E aí eu fui com meu filho e minha esposa assistir, e foi um momento extraordinário. Porque, assim, um concerto, né? Uma orquestra... Acompanhado do filme, né? Acompanhando o filme. Deve ter sido maravilhoso. Acompanhando o filme, então a gente viu o filme com a orquestra e com coral de crianças carentes. Teve uma parada, né? Isso foi em 2021, né? Parece que o segundo filme vai ter uma turnê mundial. E assim, mesmo inclusive nosso editor aqui está aqui, o Ítalo, né, o nosso editor, a pessoa que cuida aqui do estúdio de podcast. Até se você quiser fazer o seu podcast, a sua gravação, pode usar o nosso espaço. Procura lá o estúdio de podcast. Né? Bom, ele era mais novo, né? Não tinha ainda se formado, e para ele foi uma experiência extraordinária. Ele, inclusive, não curtia Senhor dos Anéis e passou a curtir por conta daquele momento. Né? Esses escambos, assim, como eu utilizei a palavra ainda há pouco, essas saídas culturais, assim, é o que me mantém em pé, né? E o rock? Fala do rock aí, fala do rock. O que o rock é para você? É música? Rock é música? Será que eu sou roqueiro? Não sei, né? Mas... Não. Será que Iron Maiden, curtir Iron Maiden? Não é a minha banda de predileção. É do Vitor Hugo, meu filho. É do teu filho. Então, qual é a sua? A influência foi inversa. Foi reversa? Foi reversa, né? Assim, minhas origens, assim, mais Led Zeppelin, Beatles, Rush, U2, que é um pouco mais leve, mas é apaixonante também. E o Iron Maiden entrou dentro dessa... U2 é a banda, assim... preferida de todo mundo. É incrível como eles falam dessa contradição, né? U2 eu já vi 9 shows de U2 no Brasil já. Mas o Iron Maiden foi o Vitor Hugo que me influenciou
quando ele começou a curtir ele começou a curtir a banda quando ele tinha 4 aninhos de idade, né? E eu não sei se vocês repararam, galera. Você viu o que ele falou? Será que eu sou roqueiro? Esse cara é o questionamento. Sim, eu não sei, eu não posso nem me colocar nisso. É maravilhoso. Eu não consigo nem me colocar nisso. Mas ano passado eu desafiei assim, todas as minhas limitações, né? Fui 2 dias com o Vitor Hugo para ver. A gente já foi fomos juntos a 8 shows do Iron, né? Mas ano passado foi muito cruel. Eu fui 2 dias seguidos, né? Fiquei 12 horas em pé no primeiro dia e 13 horas no segundo para ficar na fila, no gargarejo mesmo. Ele sentava, mas eu tenho o joelho tudo arrebentado. Tive que ficar em pé quase que um dia inteiro. Mas ele viu os 2 shows e curtiu também, curtiu demais também, né? Mas foi. Posso continuar provocando? Cara, não seria fora do normal se a gente não fizesse coisas diferentes. Então eu vou trazer algumas das nossas falas e debates aqui. Posso falar 3 nomes brasileiros nacionais que permeiam o rock e queria que você falasse sobre esses 3. Posso falar? Vou falar. Posso mesmo? Todos 3 juntos? Não, você pode falar separado. Sim, vamos lá. Ou se você achar que um tem a ver com o outro, tudo bem. O primeiro, acho que a gente não vai ter muitas divergências, mas enfim. Raul Seixas. Não, Raul Seixas. Calma. Raul Seixas. Ele nasceu 10 mil anos atrás. Cazuza e Lobão. Então. Fala aí. Não. Use a ordem que você quiser, mas fale desses 3 nomes. Não, o Raul Seixas eu não posso nem opinar. Mas o que é o Raul Seixas para você? Define ele para mim aí. O Raul Seixas é um baiano que se tornou o pai do rock, do new rock brasileiro. Né? É uma pessoa que dentro de uma seara fora da musicalidade dele, ele conseguiu unir, né, antemporalmente os problemas que nós vivemos hoje, naquela ocasião, trazendo uma sonoridade tropicalista, né? Misturado com rock, com letras esotéricas. Né? Imagina, nos anos 70, a pessoa leu Mahabharata para escrever Gita. Como é que pode isso? Hoje você vai no Google, você consegue... né? Não sei se o público aqui, convido vocês a escutar uma música chamada Pedro. Pedro? Como é que era a pesquisa? Você ter, assim, na Inglaterra, o Led Zeppelin, o Jimmy Page, o Robert Plant, o John Lennon e Paul McCartney fazendo letras profundas dessa, você entende que ali você tem todo um aparato literário e de biblioteca, de livros, de uma sociedade muito mais bem preparada. Agora você joga isso para o interior da Bahia, né? E um cara desajustado social, né? Assim, eu poderia dizer, se eu tivesse que personificar alguém... Eu não conheço muito bem a obra dele. Normal, ou seja, era o Raul Seixas, sem dúvida. Eu acho que não chegou aos pés. Acho que a pessoa mais fora do normal que eu vi viver aqui na Terra... O Cazuza, né? O Cazuza, na minha opinião. O Cazuza não é roqueiro, né? Assim, ele foi vocalista do Barão Vermelho durante 3 álbuns, ficou 3 anos, né? Fez as apresentações no Rock in Rio 85. Você foi 2 dias nesse Rock in Rio? Eu fui 1 dia só. Você viu o Barão? Não, Rock in Rio 85? Você foi? Eu fui todos os dias. Eu só não fui em 1 dia. Eu acho que foram 6 dias. Assim. 10. São 10 dias, né? Então eu não fui no dia do Heavy Metal. Foi, acho que no dia do Heavy Metal eu não fui. Os outros todos eu fui. Eu não sei como é que eu consegui, mas naquela época era outra época, né? E eu tinha uma situação... 85, né? Eu estava fazendo 20 anos. 20 anos, né? Isso? 85? Eu tinha 65, 12. nasci em 65. Sim. 20 anos. Então... Que é a idade que eu tô hoje. De cabeça. E eu era um jovem que já ganhava muito dinheiro.
Cefet, Então eu né? podia estar ali, eu estava no Cefet, mas eu já tinha a minha empresa, eu já tinha negócios acontecendo, então ali eu cuidava de E poder... só tínhamos isso, graças a Deus, só tínhamos isso de opção cultural. E não foi minha né? mãe que patrocinou, nem meu pai, nem ninguém, eu me banquei para ir esses 9 dias, sei Você lá. podia escrever isso em algumas passagens, né? E Meus dias sob a lama, né? não, Sobre rock and roll. né, não conta sobre isso. Teve um dia que eu só vi o primeiro e o último show, mas isso esquece. Né, o resto disseram que eu tomei glicose, outras coisas mais e tal. Né. Nesse Malte dia, 90, na época, podia. Da época. Não, mas não foi a malte, não foi a nojenta. Foi, na verdade, nós entramos com duas garrafas de 2 litros d'água. Sim. Mas eu fiz isso no Rock in Rio 2. Era Velho Barreiro. Eu fiz isso no Rock in Rio 2, Era Velho Barreiro. É. Então você imagina um cidadão com uma garrafa de 2 litros de Velho Barreiro. Eu e um amigo, Edmundo aí. Tu lembra dessa história, Maré? Então, assim, e a gente entrou lá com a garrafa, nós despejamos na garrafa de água que ele trouxe e foi consumido. Eu fiz um Rock in Rio 2. Então a coisa não rolou. Água. Teve um dia, mas foi um dia só, tá, pessoal? Que eu só vi o primeiro e o último. Eu só lembro de eu começar vendo, se não me engano, vendo a Blitz e terminar vendo Eduardo Sec. Foi dia brasileiro. Eu não me lembro que dia foi esse, mas foi um dia que aconteceu isso daí. Mas Eduardo Sec, acho que era fora do não, era um palco. Outro ambiente lá. Era um outro palco. Era bem diferente do eu vi Eduardo Sec no dia que eu fui. Também. Então, mas então é isso. Então, Cazuza, né? O Cazuza, eu acho que o Barão Vermelho evoluiu com a saída dele. Né? Então tá bom. Muito. Rapaz, né? Cazuza é um ótimo cantor de MPB, porra. Maravilhoso. Né? É um lírico, é um poeta, mas não é um roqueiro. Não é. Não mesmo. Frejado. Concordo contigo. Concordo. E o Lobão? O Lobão já assustado social, né? Eu acho. Acho que é uma pessoa perdida no tempo, né? Eu não gosto muito da obra dele, não. Mas ele fez rock? O Lobão é roqueiro. O Lobão fez rock. Mas só que ele se adapta, né? Ele é... Fez hits, né? Fez. Ele foi poderosíssimo. Ele foi o baterista da Blitz, né? O primeiro baterista da Blitz foi ele. Não, ele é. Um baita baterista. Eu só não consigo, assim... E compositor de alguns hits bem famosos. Eu só não consigo respeitá-lo, né? Não é questão política, até porque ele mudou novamente. Ele viu que ele estava errado, né? Quando ele estava numa seara reacionária, aí ele voltou agora. Mas assim, eu não gosto muito da obra dele, não. Né? Da pessoa dele eu já até admito já a existência. Então, legal. Né? A existência. Obrigado por você ter contado isso aí. Agora, vai mudar de assunto? Não, vamos lá, pode continuar. Não, eu ia mencionar o seguinte, você pegou uma garrafa de Velho Barreiro, colocou dentro da garrafa d'água e foi o teu Rock in Rio... O teu Rock in Rio. Foi um dos dias. Um dia nesse Rock in Rio, esse primeiro, foi um dia. Não façam isso, tá, pessoal? Não façam isso. É legal, hein? Esse primeiro eu comi só sanduíche natural e Coca-Cola. No segundo. Também 12 anos. No segundo, em 91, eu já estava bebendo. Você tá lá, eu estava bebendo já cerveja, né? Bastante. No terceiro, em 2001, eu estava bebendo todas. No quarto, em 2011. 2001 eu fui também. 2001 eu fui 6 dias. Pato Fu. Pato Fu teve Pato Fu. Em 2011, eu bebi água e café, cada lei seca, e energético. Em 2013, já era mais água. Em 2015, já era água e Toragesic para passar dor. Eita, ferro. Em 2017, 2019, 2022... é só remédio para passar dor mesmo. 2024, meu filho me deu a oportunidade lá Vocês foram de juntos, estar, né? Mas teve uma hora que eu falei, filho, eu estava com umas crises, né, de motoras e tal, musculares e tal, e eu tive uma dor durante. Eu tinha acabado de sair de um processo lá e tal. Você não levou nenhum remédio? Não. Devia ter conversado comigo antes, vou dar o tutorial. Aí eu
falei com ele, filho, preciso dar uma parada, aí deitei na grama lá, me lembrei do meu passado, né? Deitei lá na grama e depois consegui continuar até o final. Tem que ser um remédio sublingual, passador, tudo, tá? Mas é uma loucura, né? Sim, porque você... É um dia, você fica em pé quase 24 horas. Mas essa aventura do Iron Maiden ano passado com o Vitor Hugo foi pior. Porque do Rock in Rio, pelo menos, né, a gente tem a opção de passear, é um shopping, né? De fazer várias coisas, de deitar na grama. Lá no Iron, não. Lá eu fiquei 12 horas em pé lá na frente. No segundo dia, né, quando deu 3 horas da tarde, que abriu os portões, eu falei, caramba, chegamos. E Vitor Hugo deitado, vendo no celular, eu falei assim, caraca, vou ficar até 11 horas da noite em pé. Mas foi o papel, mas foi muito bom. Mas conta pra mim, vou fazer essa pergunta. Vamos lá. O que é para você ser fora do normal? Até porque você me desafiou. Será que esse é o caminho? Ser fora do normal é a natureza que me faz viver. Legal. Eu só vivo para ser fora do normal. Depois... Eu tenho medo de cair no quadro da normalidade. Tenho medo. Legal, quando eu me vejo como eu estou normal, me vejo comum. Falei, alguma coisa tem que mudar nisso aí. Depois que você passeou por algumas ideias do livro ali, que você passeou, né? Eu sei que você é um leitor assíduo e tal. Os caminhos. Fez sentido esse título? Sim. O caminho para a resolução dos problemas que às vezes a gente opta por um caminho fácil, mas talvez um caminho mais árduo, um caminho mais complexo, a gente possa, no curso desse caminho, aprender mais coisas para chegar na... A história da jornada, né? Valorizar o... Sim, eu não consigo assim, entender que o ponto A para o ponto B é o mais fácil, não. Pode ser o mais rápido, o mais fácil não, o mais adequado, enriquecedor. Eu acho que se passarmos por todas as divergências e convergências e ver todas as coisas, eu acho que nos enriquece mais como pessoa para você chegar ao teu objetivo, entendeu? Você já fez alguma trilha, Vitor? Trilha, caminhada, trilha? Mental ou física? Não, física. Já fiz algumas poucas, né? Algumas poucas. Né? Rapaz, eu fiz poucas também. Mas teve uma que eu fiz que foi um desafio, foi até... Bom, a emoção precisa vir, né? Foi até um falecido amigo que me convidou a participar dessa trilha. Sim. O Wilson, né? O Vitor conheceu, teve a oportunidade de conhecer, uma pessoa mais que extraordinária e que deve estar aí nos ouvindo em algum lugar, se Deus quiser. E ele me convenceu a participar de uma trilha. No momento, eu estava com problema no joelho, isso foi 2017. Mas ele falou, vamos, Márcio, você consegue? Eu falei, bom, se você está achando que eu consigo, vamos. E a ideia era a gente ir para um local, uma trilha chamada Peito do Pombo, né, em Macaé de Cima, Pico do Peito do Pombo, e a gente sairia meia-noite para poder chegar lá antes do nascer do sol. Eu falei, cara, eu vou atrapalhar. Maravilhoso. Eu vou atrapalhar isso, porque eu tô gordo, gordo continuo, mas eu estava com problema nos joelhos e tal, estava saindo de fisioterapia. E durante o processo, algumas coisas eu fiz para poder me desafiar e chegar ao final. Não sei se vai dar tempo de contar tudo, mas vou trazer algumas ideias, depois se vocês quiserem saber mais, eu conto. Então, eu fiz alguns desafios comigo mesmo. O primeiro, eu convidei meus filhos para ir. E convidei o Ítalo. Eu falei, cara, se eu estou me desafiando a uma coisa, eu quero que ele participe disso. E eu não vou decepcionar meu filho. Então, vou fazer o máximo de esforço. Outra coisa que na época eu fiz, eu peguei os grupos de WhatsApp, Facebook e contei para todo mundo que eu ia fazer o Peito do Pombo. O pessoal falou, maluco, eu não sei o que, calma, você não está em condição de saúde. Mas eu falei, não, eu vou contar para todo mundo, porque eu também não vou ter coragem de dizer que não vou. Mas durante o caminho, né, vários momentos eu tive vontade de desistir, sabe? E uma das coisas legais da gente falar sobre trilha é que o bendito do guia, ele sempre tem a mesma resposta para qualquer hora que você faça a pergunta. Nós estamos chegando? Ele sempre diz que sim, o desgraçado, sabe? Não, a gente está chegando, está mais perto, está chegando, né? E eu devo ter feito essa pergunta umas 14 vezes ao longo da tal caminhada, sendo que na última, eu virei para ele, eu já tinha sentido um joelho, aí eu tinha acabado de sentir o segundo joelho, estava ali a ponto mesmo de desistir,
e sentindo bastante dor, ainda tinham 2 pessoas atrás de mim, né? Eu estava lá entre os últimos dos 14 ou 15 que subiram. Mas aí eu falei, pô, cara, a gente está chegando? Aí o cara, tá chegando. Eu falei, pô, você respondeu isso a mesma coisa todas as vezes que eu perguntei. Eu falei, pois é. Já ele falou, pois é. Mas ele falou, eu falei, sabe o que é, cara? Que eu tô achando que eu vou... Assim, a gente tem um objetivo de chegar antes do nascer do sol, e eu vou atrapalhar o resto do grupo. E assim, eu tô no ponto de realmente de desistir. Porque eu agora senti o outro joelho e tal, tô com dor e tudo. Aí o cara, olha o seguinte, tá vendo aquela cordinha ali? Assim que você pegar aquela corda e subir, você chegou no peito do pombo. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então eu vou. E o mais interessante é que esse meu processo de locomoção, naquela época, agora eu estou muito melhor, galera. Me permiti fazer umas coisas, inclusive malhar, né? Na nossa época era malhar, agora é treinar, né? Treinar. Inclusive treinar, eu treino, estou treinando e estou muito melhor para fazer os meus hobbies e as minhas atividades, né? Então estou me sentindo muito melhor. Mas naquela época ainda não tinha caminhado. Mas naquele processo, o que mais é desafiador para mim é a inclinação. Andar na inclinação, eu sentia muita dor. Principalmente no movimento de subida. Descida, para mim, sempre foi tranquilo. Para alguns não mas para mim foi. E os momentos de escalada, de subir em alguma coisa, fazer movimentos maiores com a perna, eles não são desafio para mim. Eu amo fazer. Então, quando eu vi a cordinha que tinha que subir no negócio, eu falei, pô, aquilo ali eu consigo fazer, né? E aí eu fui. E o interessante chegamos por volta de 4 e pouca da madrugada, né? 4h15, ainda não tinha acontecido o nascer do sol, ainda estava escuro. E quando eu cheguei lá em cima, no pico do peito do pombo, foi como se uma energia brotasse dentro de mim, cara. Eu danei a fazer Tai Chi Chuan, ia bater foto, curtir. Foi como se eu integração com a natureza. Novo, né? Por que eu estou falando sobre isso? O objetivo era de menos, né? Mas esse caminhar todo, a jornada, o que você falou do ponto A para ponto B, mas você não pode perder o fato do Ítalo ter ido comigo, o fato das pessoas que estavam, o Wilson, um cara extremamente... É um momento que não vai ser reproduzido nunca mais. O Wilson era um dos últimos. É um momento único teu, ele era o cara, com dificuldade que nunca mais vai ser reproduzido. O Wilson era o cara maravilhoso isso. Que tinha a melhor condição física. Ele poderia estar em primeiro, ser o primeiro a chegar, mas ele estava lá em último para cuidar de todo mundo, para que todos pudessem chegar. Então, e ele estava lá do meu lado. Não, tu vai conseguir, tu vai em frente, tu vai... Não, Márcio, não, tô aqui. E, cara, essa troca, tudo que aconteceu no caminho que é o mágico. E o fato de você ter alcançado o objetivo, sim, é mágico, mas ali o nascer do sol foi extraordinário, a natureza é divina, maravilhosa. Te deixou mais resiliente com as respostas. Mas repara, o fato de estar com aquelas pessoas, de ter... Único, momento único. Aquilo não tem igual. Momento único. Então, essa coisa da jornada, né? Que eu acho que foi isso que você falou. Desculpa, eu acabei... Não, mas é uma analogia perfeita. Não poderia ser mais rica do que essa, até por uma experiência empírica sua, né? É perfeito, né? Você ter as referências todas até chegar ao final. Convivências, né? Ao longo desse caminho. Então, todo esse... eu acho essa proposta, né? Muito boa, né? De você buscar o conhecimento até chegar ao teu ponto de referência do qual você se propôs a caminhar, né? E legal que a gente, no livro, a gente traz ferramentas, mas a ferramenta não é para você usar do jeito do Márcio Cervela, é para você usar do seu jeito. Nos adaptar. Então, né? Por exemplo, o Vitor gosta de contar uma história do processo de coaching da gente, que teve uma das ferramentas que foi apresentada para ele, que ele nunca mais abandonou. Você quer contar sobre isso? Se quiser, ainda temos mais uns minutinhos. Temos minutos? Fala aí, pode falar. Eu aprendi com o Márcio, né? Eu era ignorante dentro dessa área, né? E assim foi extremamente usual na minha vida, né? A aplicação dos mapas mentais, né? O que são mapas mentais? Você transforma as tuas ideias, os teus anseios, os teus objetivos, as tuas construções técnicas, né? Num mosaico, num fluxograma
mental. Dependendo né? do que você quiser, organizado ou desorganizado. Ou até você consegue fazer cronologia de ato para você chegar ao problema que gerou agora. Você fazer uma cronologia toda. Então, essa organização mental, ela hoje, para mim, eu não consigo prescindir dela. É imprescindível. Né? Eu tenho a aplicação de mapas mentais em construção de documentos, de atas, de propostas, de projetos, principalmente de projeto técnico, né, de estatutos, de tudo. Eu uso o mapa mental. Eu confesso até que eu tenho 2 livros no prelo, né, que eu tento até aplicar o mapa mental para tentar chegar. E começa a fazer. Aplicar o mapa mental para chegar no ponto conciso do que eu vou, do que eu quero, né? Porque você é um escritor, né? Pelo pouco que eu leio, que eu vejo né, da construção das coisas, um livro, na verdade, é uma coisa bruta, uma ideia que você está tirando ali todas as partes ali para você entregar para a pessoa aquilo que você tem de melhor para apresentar e a pessoa usufruir daquilo. Então, o mapa mental, para mim, que você me ensinou, você aplicou comigo, foi fundamental e eu utilizo ele. Foi em 2020, a gente estava no ápice da pandemia, né? Foi em 2020, acho que foi a sexta ou sétima entrevista que nós tivemos online. Né? Legal. E a partir de você me presenteou com um livro. É um programa também. chamado Coach Dragons, né? Que é um programa que eu costumo brincar que é coach fora do normal. Já daquela época vinha essa ideia do fora do normal, né? Em que a gente ajuda a pessoa a buscar o seu melhor de alguma forma. Né? E a aplicação que eu tive disso foi extremamente benéfica na minha vida. Então, Vitor, esse papo muito gostoso até muito aqui, bom, né? Maravilhoso. Passou tão rápido. Passou rápido, mas a gente está chegando aí nos momentos finais. Ainda temos algumas questões. Obrigado por você contar o quanto, né, esse trabalho que eu me dedico há alguns anos aí de coach, de treinamento, e hoje fazendo palestras por vários locais do Brasil, o quanto isso fez diferença na tua vida. Poxa, obrigado por você ter trazido. Sim. Né? Uma peça. E assim, eu conto para você, ouvinte, quem está assistindo, que o Seja Fora do Normal, o livro, não só o podcast, mas o podcast também, ele tem essa intenção de trazer alguma mudança significativa na tua vida, né? De fazer diferença. Então, esse livro e os outros que virão, ele só faz sentido para mim se você usá-lo para ser melhor, para ser mais feliz, para realizar sonhos. Não faz sentido. Poderia ficar guardado só na minha mente. Né? E assim, eu não vou te dar nenhuma saída mágica. Nunca. Porque a saída está dentro de você. Você que tem que buscar ela de alguma maneira. Mas eu trago as minhas experiências para você olhar e falar, pô, isso faz sentido para mim, isso não faz. E as ferramentas e técnicas para você usar do seu jeito e fazer a diferença na sua vida. Que é mais ou menos como a gente faz o processo de coaching, né? Então, Vitor, estamos chegando mais para o final. Queria que você contasse, você está esperando por essa pergunta, eu não vou deixar de fazê-la. Né? Vitor, qual foi o seu melhor erro? Diferente da doutora que me antecedeu, né, que ela menciona que o melhor erro dela é essa confiança exacerbada que ela tem na sociedade, o meu melhor erro é não acreditar em ninguém. Que legal! Caramba, que coisa extraordinária. Completamente antagônico. Gente, o ser humano é um negócio enlouquecido. É maravilhoso, isso é lindo. Tudo que eu sei é errado. E esse é o maior erro? É o maior erro. E melhor erro. O melhor erro. Então eu nunca vou estar satisfeito. Muito legal. Da música do Rolling Stones, cara, I Can Get No Satisfaction. Sabe? Poxa, ouvinte. Que eu acho que é o hino da humanidade. Vocês conseguiram perceber a grandeza disso? Porque o Vitor chegou aqui, inclusive, né, aqui, hoje, eu posso dizer para vocês, né, nós estamos gravando alguns podcasts, então eles vão ao ar em momentos diferentes. Inclusive, percebam, eu não estarei 4 semanas com a mesma blusa.
ok? Mas nós teremos podcasts sendo lançados a toda segunda-feira, conforme vocês já sabem que acontece. Então, os episódios do Seja Fora do Normal, toda segunda-feira você já espera, ativa o sininho lá, que aí você vai poder acompanhar, saber quando saiu ou não saiu. Mas então, acabou que alguns dos participantes estavam escutando o outro participante. Sim. E o mais interessante é que o Vitor chegou aqui elogiando muito a participação da Beth Guerreiro, né, que foi a nossa entrevistada do podcast anterior, e ele traz uma contraposição à resposta, Total. e isso é simplesmente maravilhoso. O fato de você contrapor algo não significa que você não admire a outra pessoa. Sim, sem dúvida nenhuma. E isso é extraordinário. Eu acho isso de uma riqueza, amigo. Enriqueceu uma falha minha. Fantástica, né? Porque só você mesmo. Cada um traz do seu jeito. Cada um de nós é um universo diferente de concepções, de histórias, de forma de ver. E se não fosse assim, ia ser chato. Ia ser chato, ia ser um desperdício de vida, né? Muito chato, né? A gente tem que viver em ebulição, somos elétrons, né? Então, Vitor, conta para mim. Algo que você considera fora do normal, que você ainda não realizou e gostaria de realizar? Talvez ser um pouco mais resiliente. Eu ter mais equilíbrio mental para admitir o que eu não consigo concordar. Viver sobre algumas pressões que você se adapte mais? Aceitar determinadas normalidades, né? Talvez esta seja um desafio. Porque quando você me faz a pergunta, você me invoca qual é o desafio que eu tenho que sobrepujar, não é isso? Do seu jeito. Sim, é do seu jeito. Talvez seja uma questão até psiquiátrica isso. Não. Mas talvez seja o meu desafio, seria esse. Não sei se nessa vida eu vou conseguir admiti-lo, mas, né, aceitar o antagônico daquilo que eu tenho completamente aversão, aceitar a existência daquilo, posso admirar. Com relação à doutora, não. Perfeitamente a ponto de vista dela é incrível. Incrível. A sua resposta é antagônica dela. Talvez e essa seja o desafio. O que eu acho bacana nisso é a gente perceber essa possibilidade do ser diferente sem que isso incompatibilize a outra pessoa comigo. Sim, né? sem dúvida. Então, assim, quantas pessoas a gente não entende alguma escolha dela, mas, cara, essa é a verdade dela. Enxergar isso é difícil. E a gente tá aprendendo. Estamos sempre aprendendo, né? E discordando. Aprendendo a fazer e discordando, né? Legal. Bom, então, Vitor, queria que você deixasse aqui, estamos chegando aí mais para o final. Vou abrir aqui agora para você falar do que você quiser. Eu queria fazer a mesma explanação que a doutora fez quando você faz a pergunta de quem é Márcio Serbella. Então tá bom. Então fique à vontade, por favor. Sinceridade, assim, sem nenhuma piega, sem nenhuma rasgação de seda, né? Eu te vejo como um irmão que eu não tive nos anos 80. Sou filho único, né? Eu cresci em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, né? Eu estava perto, eu estava na Tijuca, ali em Grajaú, Tijuca. E você é 8 anos mais velho que eu, né? E você é aquele irmão mais velho que nos ensina, que nos aconselha, que nos incute daquilo que é certo, que faz com que a gente que nos provoque dúvida e sabedoria. Você é esse cara para mim. Você é um irmão mais velho que eu não tive. Eu tenho esse sentimento que eu tenho seu, entendeu? Como se nós tivéssemos transportado para os anos 80, né, e nós fôssemos contemporâneos, né, pessoais ali. Então o que eu tenho de você é isso. A referência que eu tenho, você é um irmão mais velho que me ensina muito sobre a vida, sobre as coisas. O respeito que eu tenho é nesse campo. E eu posso fazer um adendo a essa questão? É muito legal, eu curto muito conversar com você, e eu falei isso no início. Eu acho muito bacana essa possibilidade de ser desafiado. Eu acho isso extraordinário. Até em coisas que a gente não gostaria de ser. E eu vou brincar aqui com vocês que quando
quando o pessoal da família apresentou o Vitor para mim, né, falava assim, eu sei que falaram para ele, toma cuidado com o Márcio, que o Márcio é aquele flamenguista doente, ele não aceita, né, muita discordância nesse sentido, não sei o quê, e me falaram assim, pô, o Vitor é um cara que questiona tudo, e eu acho que de alguma forma esses avisos eles geraram meio que um amor à primeira vista, porque justamente eu tenho quase certeza, não sei se é certeza, mas pode ser dúvida também, que o Vitor enxergou no flamenguista uma pessoa que tinha outras coisas. Meu time é América. Né? E eu enxerguei naquele cara que, a princípio, o pessoal disse que questionava tudo, que gostava de provocar. O cara que, primeiro, que tinha excelentes diálogos e uma cultura fora do normal. E assim, das pessoas que eu convivi, e eu vou repetir isso muitas vezes, o cara é uma biblioteca, porque ele eu tenho uma, não sou não. Não, porque você não só tem como você lê, né? Os mais diversos assuntos, né? Eu acho isso muito incrível. A gente tem preferências literárias, sim, a gente tem preferências de pensamento, mas quando a gente se permite viajar naquilo que a gente não gosta, a gente se abre a possibilidades, né? Inclusive até talvez continuar não gostando, até gostar menos ainda, mas pelo menos eu ganhei mais poder para não gostar tanto. Sim, você assegura as suas ideias, tanto positivo quanto negativamente, né? Falando, né? Então, isso é muito legal, né? Mas eu tenho um maior respeito pelo Flamengo, apesar de ser América. O primeiro jogo de futebol que eu vi na minha vida foi Flamengo e Boca Juniors em julho de 81, fui com a minha mãe. Eu não tenho essa capacidade mental de guardar as coisas desse jeito. Eu era fã do Maradona. Foi 2-0 o Flamengo, gol de Adílio e gol de Zico. Eu estava no Maracanã com a minha mãe. Eu tinha 8 anos de idade. Pô, legal. Foi o meu jogo de futebol que eu fui na minha vida. Que bacana, que bacana, que bacana. E é isso. Então, amigo, obrigado por você ter trazido isso. Então, já eu vou te trazer. O que você consegue enxergar no Serbela de Rui? A distância só. Então, beleza. Somente isso. Porque você é um posto de referência para mim. Pô, cara, obrigado. A doutora falou sobre o que seriam as mudanças, né, dentro da legislação, de tudo e tal. Eu mencionei para ela que a sociedade muda através das necessidades, né? Conversando com ela, né, debatendo aqui. Né? Mudança de comportamento. De tudo. Faz com que a gente assegure... As próprias reivindicações. Assegure nosso... Se você não concorda com algo, cara, não fica aí parado, não. Se movimenta, junta pessoas que não concordem também, faz aquilo ser diferente do que é. E você é uma forma de mudança. As tuas incursões dentro das nossas vidas, assim, nas suas ideias que estão sempre em ebulição. Você sempre traz uma coisa nova para a gente estar debatendo, pensando e refletindo, viu? Você tem minha profunda admiração. Obrigado, meu amigo. Bom, então, Vitor, obrigado. Mas vamos lá, a gente precisa acabar, infelizmente. Eu queria ficar com você mais um dia aqui conversando. Quando a gente conversa, a gente atravessa horas, né? A gente fica atravessando horas. Depois que acabar aqui, a gente vai, de repente, vamos almoçar. Você está convidado, tá bom? Mas a gente vai almoçar aqui num lugar especial. Então, aí a gente vai continuar conversando. Mas então, meu amigo, suas considerações finais, o recado que você poderia dar para os ouvintes, né? E se você quiser apresentar alguns dos seus trabalhos, maneira de se conectar, caso isso seja interessante para você. O recado, a proposta que eu posso encaminhar é um pouco piegas, né? Um pouco demasiadamente, a pessoa já ouviu já, mas sempre tentem aprender aquilo que vocês não sabem. Tentem sempre ler, sempre divirjam daquilo que vocês não concordem e busquem sempre eu repito muito isso, uma forma de integração social através dos diálogos. Um pouco de rede social é bom na vida da pessoa, mas o tete a tete é melhor ainda, né? Que o homem nasceu de uma assembleia de pessoas, né? Então vamos continuar fazendo essas reuniões pessoais e vamos tirar as nossas dúvidas e divergências principalmente. É isso. É isso aí. Eu gosto muito de um pensador que fala, um pensador apoiado por alguns, ignorado por outros, odiado por outros, mas ele fala, sempre, né? Ele fala que a virtude está no meio.
Tá no meio. E olha, se a gente parar para pensar, ela está no meio mesmo. Tá sempre, tá. Né, em todos os sentidos. Então, isso, se permita, né? Sim. E uma coisa que eu tenho falado, que você falou aí nas suas considerações, se permita aprender, mas faça movimentos para aprender. Sai da caverna. Sai da caverna. Divirja um pouquinho daquelas sombras, né? É isso aí. Então é isso, meu amigo Vitor. Tá? Muito obrigado pela presença hoje aqui. Obrigado por você trazer tanta riqueza para o nosso podcast, seja fora do normal. Eu aprendi muito aqui. E é isso, ouvinte. Seja fora do normal é sempre assim. Aquilo que você não espera que aconteça, acontece aqui. E se permita estar no próximo, clica aí, vai no sininho, se registra no nosso canal do YouTube, canal Seja Fora do Normal, e acompanhe, e comente, e discorde, e viva, e se permita. Abraços e sorrisos! Pô, cara, obrigado, viu? Pô, ter uma oportunidade dessa. Foi legal? Pô, foi. Você é aquele cara mesmo. Você é aquele cara. Caralho, não. Sério. Assim, vamos lá no Norte Shopping lá pra gente comprar uma camisa da Company e uma bermuda da Tico, né? Você é o cara que eu não tive como irmão nos anos 80. Eu tava pensando nisso quando ela tava falando ali quem é Márcio Serdella. Eu sou filho único, né, Márcio? Então, você é um cara mesmo que eu tenho muito respeito, que eu queria que fosse meu irmão. Todos os meus amigos tinham um irmão mais velho. Eu era o único que não tinha. Entendeu? Eu não falei aqui. Irmão mais velho é ruim de dar cascudo. Mas aprende. Aprende. Se tiver alguém batendo acho que novo, vai lá, entra na frente. Acho que muitas. Deixa dar porrada. Leva porrada pelo irmão. Muitas coisas, que eu penei na vida porque eu não tive referência. Meu pai era separado mesmo, não falei, não. Era eu e minha mãe sozinho. Então, cara, você é o cara, rapaz. Te respeito muito, viu? Valeu, vamos junto. Vamos junto. Quer almoçar?